O que difere essas duas coisas? A gente tem, então, uma apresentação comum e um relatório executivo. Esses slides, eles transmitem praticamente a mesma mensagem. Esse slide de relatório, ele é um slide real, é um slide que a gente usa internamente. E qual a diferença entre esses dois? O que é uma apresentação comum e o que é um relatório executivo? É justamente isso que vocês estão vendo na tela. A apresentação comum precisa de alguém explicando o que está no slide. O slide ele é mais visual, mas o relatório executivo ele é autoexplicativo e tem mais informações. Tem coisas que nem dá para eu falar. No relatório executivo, por exemplo, tem um depoimento. É muito mais fácil eu colocar isso no relatório que a pessoa vai ler sozinha do que eu ler o depoimento inteiro de alguém. Vai ser muito cansativo você ficar ali numa apresentação lendo um monte de depoimento. Então você poderia só citar algumas partes. Aqui nesse exemplo a gente nem colocou os depoimentos, nem fazia sentido. Mas poderia colocar um depoimento, um trecho de alguns depoimentos, tem que ser de uma forma diferente. Porque se a pessoa, numa apresentação, quem nunca passou pelo cenário, ou faz, que acontece muito também, de fazer a apresentação, quem tá vendo a apresentação, né? Vê a apresentação e não sabe se ouve o apresentador ou você fica lendo o slide. Se você apresenta igual esse slide da direita, que é um relatório, é um slide lindo. Mas para uma apresentação ele não funciona. Porque as pessoas vão ficar lendo o slide e não vão prestar atenção no apresentador, não faz sentido. E não faz sentido o apresentador ficar lendo. Se ele for ficar de locutor PDF e as pessoas leem mais rápido depois, leem no seu tempo. Não faz sentido. E a gente vai mostrar aqui algumas diferenças, mais diferenças para que vocês entendam. E tudo que a gente vai mostrar são exemplos reais, realmente. Tá? Exemplos, alguns de clientes, outros nossos, mas enfim, exemplos que vão fazer toda a diferença para vocês entenderem que tem um tipo de apresentação específico. Um relatório é diferente de uma apresentação, mesmo sendo feita no PPT. E, cara, quanto mais texto tem no slide, mais difícil é deixar o slide bonito. Se tem muito texto, é muito mais difícil colocar tudo bonitinho no slide. É mais desafiador, né? Esse slide da esquerda é muito mais fácil de fazer que o da direita. Tem menos elementos, mais fácil de organizar as informações. Vamos para os exemplos práticos mostrando um e outro. Ó, usando esse mesmo exemplo, a gente pode ver que a apresentação comum, a gente tem um foco muito maior no visual. A gente quer colocar uma imagem, a gente tem ali o número, ele tá maior, a gente tem menos texto. E no relatório, a gente foca na diagramação. Diagramação é como a gente organiza as informações no slide, como a gente organiza os elementos. Quando os elementos estão bagunçados, sabe quando dá aquela sensação de que está tudo bagunçado? É porque a diagramação não tá legal. Então, numa apresentação comum, a gente tem que focar no visual, nos elementos visuais. E no relatório, a gente tem que focar em deixar tudo muito organizado, justamente porque tem muito texto. E aí acaba sendo muito difícil. O que mais a gente tem de diferença entre um e outro? Agora, a gente vai para um outro exemplo. Se você segue o Minimiza há um tempo, até pode ser recente também, você sabe que a gente odeia os bullet points, que são esses tópicos, os marcadores, enfim, os bullet points, os tópicos. A gente odeia os tópicos. São ultrapassados, eles fazem com que a gente coloque mais slide, mais texto do que deveria, certo? Porém, num relatório, faz muito sentido ter um bullet point. Por quê? Porque um relatório tem muito texto. E quando tem uma lista com tópico, ou uma lista numerada, ou com um fluxo de informações ali organizado, isso facilita a nossa leitura dinâmica. Então isso faz com que seja muito melhor para a gente ler. Mesmo com muito texto, a gente bate o olho na informação e sabe que ali tem uma lista, tem tópicos mais importantes, o nosso olho vai direto para ali. Então nos relatórios, sim, a gente recomenda os bullet points. Eu nunca achei que a gente falaria
Isso, para você usar os bullet points. Mas a gente não chegou. está falando para usar os bullet. Esse dia chegou, mas não é para usar nas apresentações. É para usar nos relatórios, beleza? Quando tem muito texto, no aí exemplo... o bullet point tá alinhado. Se na apresentação que tem um apresentador tá com muito texto, tá errado, tá errado. E aí, se não tem muito texto, não precisa usar bullet point. Dá para ser muito mais visual, como dá para ver nesse exemplo. Vamos lá, Breno, mais um exemplo que é muito comum as pessoas fazerem a apresentação e é errado. Tem uma parada que a gente nunca recomenda numa apresentação, que é você colocar numeração no slide. Não precisa. Professor universitário tem essa mania e tem gente que fala... Cara, isso é bobagem. Você não precisa numerar os seus slides. Você não precisa numerar seus slides. Mesmo, não precisa. Só que num relatório, geralmente, como a gente está falando, tem muito texto, ele vai ter também, provavelmente, ele vai ser mais extenso, ele vai ter mais páginas, ele vai ter mais slides. Então é legal que tenha o número, a numeração, para que a gente consiga acompanhar da melhor forma. Então, eu tenho ali vários e vários assuntos. Eu vou direto na página que eu quero. É mais fácil. Por quê? Porque você está consumindo aquele material sozinho. Você está consumindo aquele material sozinho. É diferente de quando tem um apresentador. Quando tem um apresentador, para que colocar um número no slide? Não faz o menor sentido. Não importa. A pessoa que está te assistindo, ela não quer ver em qual slide você tá. Mas quando você está consumindo sozinho, aí faz muito sentido ter número no slide. Porque é como se fosse um livro. Outra coisa que é muito comum no mundo, principalmente no mundo corporativo, é ter uma agenda. No início ali da reunião, a gente vai fazer uma reunião de meia hora. Aí tem uma agenda. Para quê? Se é só meia hora de apresentação. É só meia hora, não precisa. Mas num relatório é legal a gente ter um sumário, que é como se fosse uma agenda. É tipo o livro, que tem os capítulos. Você sabe o que vai ser em cada capítulo. E quando a gente tem um relatório, a gente consegue ver no sumário, porra, eu preciso aqui, ó, eu preciso ir direto nesse assunto, então eu já vou nessa página. E aí a numeração no slide vai complementar isso. Ou seja, a forma como a gente faz relatório e apresentação é diferente. A gente faz apresentação, na verdade, a gente faz relatório no PowerPoint falando que é apresentação, mas são duas coisas diferentes. E ninguém te ensina a fazer relatório. Todo mundo te ensina a fazer apresentação. As pessoas falam, não, tem que botar pouco texto. A gente no Minimiza faz isso, né, Breno? Tem que botar pouco texto, tem que botar imagem. Mas, hoje em dia, as empresas pedem cada vez mais materiais autoexplicativos. Materiais que vão ser só enviados. Materiais com mais texto. E é isso que a gente está mostrando aqui para vocês, essas diferenças que podem parecer sutis, mas faz toda a diferença. Numa apresentação comum, a gente sempre recomenda que você coloque um gráfico por slide. Então, que você foque em uma informação. A gente aqui no Minimiza até tem uma regra, digamos assim, quem é nosso aluno já sabe. É a regra 1 para 1. Ou seja, um slide, uma mensagem. Essa é a nossa regra, digamos assim. Só que num relatório, você pode ter mais de um gráfico no slide, desde que você respeite vários conceitos que o Breno vai falar na aula de amanhã. Mas aí aqui é para vocês entenderem a base, entenderem os conceitos que estão por trás de bons relatórios executivos. Beleza? Então, assim, num relatório dá para a gente ter mais informação, dá para ter mais gráfico. Esse exemplo aí, ó, tem 2 gráficos rosca e um gráfico barra no mesmo slide. Dá para a gente fazer isso e deixar o slide bonito. Só que a gente precisa seguir alguns conceitos e alguns princípios dos relatórios no nosso método Minimiza aqui, sem firulas, que a gente desenvolveu. Então, essa é a grande parada nesse jeito de criar relatório.